O último paradoxo. Enquanto Ain se preparava para retornar a Nazarick, os guardiões correram rapidamente de volta para seus locais habituais. Eles estavam anteriormente em torno do espelho de visão remota para assistir enquanto seu mestre mudava a sociedade humana por um aparente capricho. Toda vez que penso que me aproximei dele por um passo, ele aumenta seu jogo em 100 milhas. Demiurgo disse com um suspiro de rendição: eu nunca vou igualar verdadeiramente a sua grandeza. Agora, você sabe como me senti quando enfrentei a derrota nas mãos dos homens lagarto. Cocytus disse: nunca poderemos igualá-lo verdadeiramente, não importa o quanto ele tente nos ensinar. Meu amor é verdadeiramente um Deus, é certo que os humanos o adorem como nós. Albedo disse: porém, eu não gosto daquela mulher, ousando tocar os pés do meu amado Ains, mesmo que para colocar um pé em seu pescoço. Chautiar rosnou. Foi um gesto de submissão respeitoso, apropriado de se ter com o Supremo. Sebas disse com firmeza educada: eu me pergunto se ele gostaria que fizéssemos isso. Chautiar disse, uma expressão lasciva, e um rubor em seu rosto, enquanto ela levantava as mãos para cobrir apenas parcialmente que seu humor havia mudado. Como se eu fosse deixar você fazer isso primeiro, sua lampreia de peito chato. Albedo estalou, e as duas guardiãs esqueceram seu pensamento hedonista enquanto se voltavam uma para a outra com rosnados como se fossem lutar. É melhor esses humanos trabalharem duro para merecer toda a bondade dele. Aura disse com a confiança arrogante de uma jovem que sabia exatamente do que estava falando. E irmã, você está sendo má. Tenho certeza que eles vão trabalhar duro para o último dos seres supremos. Mare disse, segurando seu cajado firmemente contra o peito. Eles tiveram o melhor. Demiurgo disse: pelo menos alguns deles parecem ter algum potencial, se puderem ver sua grandeza como nós. Quanto aos tolos que atrapalham, minha fazenda feliz sempre pode usar novos súditos. Ele disse com um sorriso selvagem. Mas rapidamente, temos que voltar às nossas tarefas. Ele não nos proibiu de assistir, mas não devemos abusar da sorte. Ele acrescentou, e Albedo esqueceu sua disputa com Chautiar quando ela desligou o espelho. Quando Ains voltou pelo portal com Leinas, ele apareceu na sala do trono de Nazarick, e Leinas ficou na base dos degraus subindo até ele enquanto Ains se movia para seu devido lugar no trono dos reis. Ela esperou silenciosamente enquanto ele subiu, memorizando cada recurso enquanto ocupava seu merecido assento. Bom estar em casa de novo. Ains disse. Agora, Leinas, você me serviu bem em nossa pequena turnê, e me acompanhará novamente ao baile em 3 semanas, mas enquanto isso, bem, há pouca necessidade de segurança aqui, então eu tenho outra tarefa em mente para você. Leinas ajoelhou-se de cabeça baixa. Diga o seu desejo, e eu o farei, meu senhor. Ela disse. Vou mandá-la de volta para Irrantel amanhã. Por enquanto, você pode ficar alojada aqui, embalar todas as coisas que precisar, incluindo quaisquer armas e armaduras que achar adequadas para seu uso, mas quando estiver preparada e descansada, amanhã, quando você voltar para Irrantel, você assumirá o cargo de responsável pela cidade. Você conhece as políticas que pretendo implementar e cuidará de sua implementação efetiva. Além disso, antes de sair de Nazarick, eu quero que você visite a biblioteca e peça vários livros de estratégia emprestados. Você precisará deles em sua qualidade de general. Colocarei vários mortos-vivos e demi-humanos das colinas de Abelion sob sua autoridade, e quero que você seja bem versada no assunto quando chegar a hora. Leinas parecia estupefata. Senhor, eu sou uma boa. E se eu posso me lisonjear? Uma grande guerreira, mas nunca comandei um exército antes. Então agora é a hora de aprender, não é? Ains disse simplesmente. Você não precisa se preocupar, a melhor educação disponível será fornecida a você para garantir que você esteja preparada para a tarefa que está por vir. Você não precisa temer, tudo procederá de acordo com meu projeto, e perdoarei os erros que vêm no processo de aprendizagem. Ains disse em uma voz excepcionalmente gentil. Leinas manteve a cabeça baixa. Será como Sua Majestade manda, até o coração de Kami Miyako, e além. Ela disse suavemente. Foi então que guardiões e criadas começaram a voltar para a câmara de audiência, e o rei feiticeiro gesticulou para uma empregada.
Escolte a General Rogbruise para alguns aposentos durante a noite, então leve-a para onde ela precisa ir para ser adequadamente equipada tanto para uma educação em comando quanto para o combate contra humanos qualificados. O que ela precisar, forneça a ela. Ele disse, e uma das donzelas deslumbrantes se curvou, e se aproximou de Leinas. Esse caminho, por favor. Ela disse, e Leina se levantou, fez uma reverência, e se virou para segui-la. Uma jornada produtiva, senhor? Demiurgo perguntou educadamente. Muito, haverá muito trabalho para você, e Albedo nos próximos dias, mas pelo menos a próxima guerra será bem vista, embora eu gostaria de ver Aureole ou Meg em meus aposentos mais tarde, ela será encarregada de supervisionar os generais em geral. Ains disse, embora sua expressão estivesse fixa como sempre, eles podiam ouvir o sorriso perverso em seu tom, e suas expressões combinavam com aquele tom quando Ains começou a rir da tolice da teocracia Slane. 3 semanas depois, Ains se encontrou com Leinas no maior salão de Irrantel. Os membros mais ricos das novas elites da cidade estavam lá. Essas eram as pessoas que haviam subido ao poder e proeminência após a antiga elite ter fugido da cidade, quando o massacre das planícies Katze deixou as elites estabelecidas com medo do que os mortos-vivos fariam aos residentes. Muitos venderam suas casas por quase nada, ou simplesmente abandonaram as casas completamente. Ains bufou enquanto pensava em todos os servos abandonados que simplesmente foram deixados para trás enquanto os nobres que procuravam se salvar fugiram para o interior do reino. Ains fez o inesperado, confirmando que as pessoas abandonadas estavam no comando das novas propriedades, e quando os proprietários anteriores tentaram solicitar indenização por suas propriedades perdidas, o rei feiticeiro recusou-os dizendo: "Você não pode esperar manter o que não quer correr riscos para manter, sejam servos ou bens." Os novos proprietários foram confirmados em suas novas propriedades, e não vou ouvir outra petição sobre o assunto. Agora uma nova classe de pessoas ricas havia surgido, muitos deles ex-funcionários menores, segundos filhos, ou mais distantes, que antes não tinham esperança de ganho, agora se tornaram homens de considerável riqueza e influência dentro da cidade em crescimento. Eles deviam tudo às políticas do rei feiticeiro, e isso lhe deu mais vantagem no que ele dizia. A elfa se revelou uma excelente planejadora. Ele olhou em volta, e viu a luz dourada de inúmeras velas, a música sutil de vários músicos no canto, uma longa mesa enfeitada com a melhor refeição que a riqueza poderia fornecer. Dentro do salão quase não havia não-humanos. Este era o lugar da riqueza. Ains havia escolhido especificamente segregá-lo para esta ocasião, um movimento raro para ele, enquanto mantinha comida igualmente de alta qualidade distribuída no centro da cidade onde um grande festival estava acontecendo na maior parte do dia, enquanto o baile durava apenas algumas horas. Ele se moveu pela cidade primeiro, com Leina seguindo atrás dele, brindando a cidade e seus cidadãos trabalhadores. Lá as muitas raças se misturaram abertamente, e com conforto cada vez maior, os líderes do distrito demi-humano exerceram grande cuidado para garantir que eles tivessem uma força de segurança secreta para controlar qualquer um que chegasse ao fundo de seus copos e se tornasse perturbador. Isso era mais do que uma celebração da festa da Lemúria que o rei havia decretado, era uma blitz de relações públicas por parte dos residentes não-humanos da cidade, para garantir que eles fossem vistos como bons vizinhos, com Ains silenciosamente estendendo pequenas quantias para comerciantes e artesãos no distrito demi-humano para criar mercadorias expressamente para vender, e atrair mais humanos para visitar a área, e aumentar o fluxo de mercadorias. Um demi-humano empreendedor de força considerável até criou um serviço de ônibus de alguns vagões reaproveitados, que levavam pessoas das áreas humanas da cidade para o distrito demi-humano quase sem nenhum custo para comprar materiais não prontamente disponíveis na área humana da cidade. À medida que o baile avançava, Ains exaltava as virtudes do trabalho da cidade, e fazia referências frequentes às suas observações de riqueza no distrito demi-humano. Ele foi o mais sutil possível durante a maior parte da noite, antes de finalmente expor sua política de mudanças para a cidade expandir sua riqueza, não por meio de um grande discurso, mas sim por meio de conversas individuais enquanto falava com as novas elites monetárias. Então Sua Majestade pretende enriquecer o distrito demi-humano. Um humano bem vestido disse curiosamente: "Eu pretendo enriquecer toda a minha cidade." Ains disse diplomaticamente: "Se você vai tirar vantagem disso ou não,
depende de você. Ele acrescentou incisivamente. O homem se mexeu desconfortavelmente. Perdoe-me, senhor, eu percebo que para você todas as raças são iguais, e eu nunca sonharia em contestar suas leis, mas por favor, entenda que por toda a nossa vida, esses foram seres a temer, homens-urso, nagas, vampiros, eles iriam nos matar, nos comer, destruir nossas casas, é difícil para nós dividirmos uma cidade, ainda mais fazer negócios ou visitar seus distritos. E colocar dinheiro em seus empreendimentos. Ele engoliu em seco, e terminou outro copo de vinho, ele obviamente já tinha tomado vários, Ains não se importava, ele queria que os ricos estivessem bebendo, isso iria soltar suas línguas, bem como relaxar suas mentes, tornando-os mais fáceis de influenciar. Uma elfa se aproximou. O mesmo é verdade para nós, você sabe. Ela apontou para a parte decepada de suas orelhas. Os humanos fizeram isso comigo, não porque eu era uma ameaça, mas porque nasci um elfo. Para muitos de nós, os humanos eram os monstros a serem temidos. No entanto, aqui estamos nós, todos nós, e Sua Majestade está nos oferecendo uma oportunidade de excelência comum. Com certeza você não nega o benefício do trabalho dos ogros, ou dos guardas coagoas, ou dos artesãos anões, ou. Ela ia continuar, mas ele balançou a cabeça. Eu não. Mas isso é muito para absorver, isso não é apenas coabitação na mesma cidade, isso é esfregar os cotovelos, depositar muita confiança em quem teria, apenas alguns anos atrás, me matado, então quebrado meus ossos para sugar a medula deles. Ele engoliu mais vinho. É pedir muito. Ains acenou com a cabeça compreensivamente. É verdade, mas é necessário perguntar. Se a cidade permanecer dividida contra si mesma, com uma subclasse de pessoas que não têm esperança de elevar sua posição na vida, haverá tensões cada vez maiores, e animosidade cada vez maior. Desejo evitar essa perturbação social mudando para um novo paradigma de prosperidade econômica. Você prosperou por causa das mudanças que implementei, agora estou apresentando uma nova oportunidade com ainda mais novas mudanças. Já o orientei errado? Ains perguntou. Não. Ele disse com firmeza. Não, você não errou em nada. 6 anos atrás eu era um mordomo-chefe, agora eu possuo a propriedade que costumava cuidar para outra pessoa. Vossa Majestade me confirmou em um bom futuro, não acredito que você proporia isso para me arruinar, quando você poderia fazê-lo simplesmente tirando o que você havia dado anteriormente. Ele bebeu de novo, e olhou para baixo, pensativo. Admito que minha hostilidade está alimentando minha relutância, mas é verdade que, se eu não aproveitar isso como uma oportunidade, não só posso estar perdendo uma chance de lucro, mas também posso participar da criação de mais problemas no futuro. Ele fez uma pausa, e olhou para cima de sua postura pensativa, e encontrou os olhos do rei feiticeiro. Eu vou participar desses programas, posso arriscar uma moeda em 10 da minha renda mensal, farei isso no distrito demi-humano sob seu programa de empréstimo. Amanhã enviarei um de meus representantes para pegar uma lista de devedores para que eu possa me comparar, marcaremos uma reunião com o banco da cidade, e acertaremos os detalhes. Bom homem, Ains disse, e seguiu em frente. Foi assim que a noite foi para Ains, valendo-se de sua experiência como assalariado, e deixando as pessoas tão bêbadas quanto possível, e sentindo-se positivo, revelando seus medos enquanto ele, por sua vez, tentava acalmá-los. Seu carisma parecia funcionar, e a maioria na maior parte do tempo, ele conseguiu persuadi-los com o mínimo de esforço. A noite continuou, com conversas curtas indo e vindo, e Ains falando sobre o futuro, e ele notou que alguns eram bebedores muito leves, e isso tornou um pouco mais difícil, mas ele também notou tais homens e mulheres, por seu aparente autocontrole, e silenciosamente ele os anotou em seu caderno mental. Foi assim que a noite progrediu, até que Ains convocou todo o baile para segui-lo até a praça principal da cidade para seu discurso de encerramento. Alguns deles tiveram que cambalear para conseguir, mas eles estavam na mesma situação da maioria da população, e quando ricos, e menos ricos, e absolutamente pobres estavam reunidos, Ains começou a falar. Pelas políticas que delineei, pretendo resolver os problemas que ainda estão na sua fase inicial, para que estes pequenos problemas não se transformem em grandes. Muita coisa vai mudar, mas vai mudar para melhor, e conforme vocês se unem como uma cidade, como tijolos e argamassa,
vocês vão se unir e proteger o futuro brilhante que vocês merecem, que seus filhos merecem, seja você um homem-urso, um homem-leão, vampiro, humano, elfo, anão, nagã, só juntos é possível transformar o presente na base de uma era de ouro para o futuro. Seus herdeiros vão olhar para trás com orgulho da maneira como vocês se uniram, seus herdeiros dirão que você enfrentou o desafio do passado, e o superou, que no presente você escolheu deixar de lado os erros antigos, e apertar as mãos da pele, pelos, escamas, mortos-vivos ou o que quer que você seja, e tornando-se como deuses da sabedoria em seu próprio direito, dando um exemplo que todos os outros que vierem depois de você devem lutar para igualar. Ao fazer essas coisas, saiba que estou orgulhoso, e você tem todo o direito de compartilhar desse orgulho, desse auto-respeito que é a base de toda coragem e integridade, tanto no campo de batalha quanto fora dele. Ainz ergueu um copo alto, e o gesto foi imitado por seus muitos cidadãos. Portanto, beba bem hoje, pois amanhã você estará trabalhando duro para construir o futuro, e será um trabalho muito duro. Saudações ao povo de Irrantel. Ele terminou com um grito, que por sua vez foi respondido com: Salve o rei feiticeiro! Longo seja seu reinado! Longo seja seu reinado! Longo seja seu reinado! Pelas multidões, que encontraram sua unidade em uma lealdade compartilhada a um governante que apoiou a todos. Quando terminou, Ainz atravessou um portal, deixando Leinas para administrar o restante dos assuntos da cidade, enquanto voltava para Nazarick. Demiurgo estava esperando por ele quando ele chegou. Senhor, está feito. Ainz se sentiu confuso por um momento, mas disfarçou dizendo: Ó bom, como foi tratado? Enquanto caminhava para o trono. Bem, senhor, a teocracia deslizou seus assassinos para os aposentos do rei Andor, assim como fizeram ao assassinar o rei Caspond, e eles massacraram o tolo em sua cama, ou assim eles pensaram. Eles pensaram? Ainz perguntou, agora completamente confuso. Sim, senhor Ainz. Demiurgo disse. Eu sei o quanto ele desagradou você no passado, então assim que descobri que eles iriam matá-lo, eu o substituí por um doppelganger, e trouxe o verdadeiro aqui, agora mesmo. Você provavelmente está se perguntando por que Rei Andor ainda não desceu de seu quarto. Eles encontrarão o duplo lá, espancado até a morte, e cortado em pedaços, mas o verdadeiro aguarda seu julgamento, acorrentado com Neuronist, e muito confuso. Nós não dissemos nada a ele por enquanto. De quem foi o primeiro contratante a ter sucesso? Ainz perguntou, tomando cuidado para soar como se houvesse múltiplas fontes possíveis. Havia mais de 2 senhores. Demiurgo perguntou com confusão. Pelos meus cálculos, eram 6. Ainz disse, arrancando o número do ar. 6. Demiurgo disse, tocando sua testa com um suspiro pesado. Perdi 4 fontes possíveis. Senhor, por favor. Como posso ser útil para você se posso ver tão pouco? Tudo o que vi foi um possível ladino da justiça negra, e a teocracia Slane. Por favor, perdoe minha cegueira. Ele disse. Não pense nisso, Demiurgo, tenho certeza que você determinará quem são os outros por conta própria, considere essa prática por si mesmo, uma oportunidade de aprendizado, se quiser, e me avise quando os descobrir. Ainz disse, pensando sobre o chefe terrível que ele era quando deu a Demiurgo a tarefa de descobrir algo que ele acabou de inventar para salvar sua reputação. Demiurgo engoliu em seco. Vou me esforçar mais, senhor. Ele disse suavemente, e com muito desgosto. Agora, quem foi realmente bem-sucedido? Disse Ainz. A teocracia Slane, e eles culparam a justiça negra pelo crime, eles também garantiram que o conselho esteja lotado com seu próprio povo, então eles também escolherão o próximo rei. Com isso, a guerra aberta está a apenas algumas semanas de distância se não antes, nem a barragem está levando os elfos sobreviventes para longe de Vemark, ela provavelmente irá em direção a Prarte, e tentará reunir apoio no caminho. Remédios está em sua perseguição, é o caos. Caos glorioso. Assim como você, senhor, planejou, e desse caos, você ascenderá supremo. Demiurgo sorriu alegremente. Espero que não o desagrade, senhor, mas já ordenei aos generais Enri, Nimble, Leinas e Zariuzu que reunissem seus soldados em formação, e se preparassem para serem convocados a Nazarick para encontrar Aureole. Quando a noite cair chamarei a general Neia também. Ain, sim, mas primeiro, traga o rei Andor para mim. Ainz disse com uma voz sombria.
Demiurgo cantarolava uma alegre melodia enquanto se afastava, e ainda estava cantarolando quando voltou arrastando um gordo e confuso rei Andor, que estava nu, exceto por suas correntes, e jogou o idiota trêmulo ao pé dos degraus que conduziam ao trono do rei feiticeiro. Você sabe quem eu sou, eu presumo. Ains disse com uma voz grossa com hostilidade. O rei Andor não conseguia falar, mas acenou com a cabeça rapidamente enquanto mijava no chão de terror. Você roubou minha generosidade, você se opôs aos meus seguidores, você fez parte do esforço para matá-los por nenhuma outra razão a não ser eles serem leais a mim, você tentou matar seu próprio rei, você estuprou suas criadas indefesas, e abusou de seu cargo para ganho pessoal, tanto como conde quanto como rei. O que você tem a dizer sobre si mesmo? Ains perguntou, assim como a bexiga de Andor terminou de se esvaziar no chão de pedra. Isso, Ains disse, apontando para a poça. Não é um argumento persuasivo. Sua voz estava cheia de sarcasmo quando o rosto de Andor ficou vermelho de vergonha. Agora, o que você tem a dizer para si mesmo? Ains perguntou novamente. Falar. Demiurgo disse ao rei silencioso, e compelido pela voz do bardo demoníaco, Andor respondeu. Eu sou o rei, sou nobre, posso fazer o que quiser. Mereci a riqueza que tive, e muito mais além disso, para que mais servem as vidas inúteis dos camponeses senão para enriquecer seus superiores. O que mais é uma mulher, senão um instrumento para aquecer as camas daqueles que nasceram para possuí-las? As palavras verdadeiras de Andor saíram de seus lábios relutantes, e Ains sentou-se, e ouviu umas palavras muito imundas, vis, e malignas, e não demonstrou nenhuma emoção até que o rei Andor terminasse de falar. Bem, há boas notícias, ótimas notícias, e melhores notícias. E, infelizmente, algumas más notícias, rei Andor. Ains disse, e confusão se formou no rosto do homem. A boa notícia é que você está aqui porque a teocracia Slane iria matá-lo, eles encheram seu conselho com seu próprio povo, e estavam tentando matar você ontem à noite para que pudessem culpar a justiça negra, colocar um fantoche mais receptivo no trono, e justificar um pedido para a teocracia enviar soldados para restaurar a ordem contra os rebeldes. Meu povo, que matou o rei Andor. Você. E tentar fazer o que falhou da última vez, mas em larga escala. A grande notícia é: eles acham que conseguiram, os assassinos que mataram você eram os mesmos que você usou para matar o rei Caspond, e eles mataram seu doppelganger em vez disso. Em pouco tempo, todo mundo vai pensar que você está morto, mas você não está, e na melhor notícia de todas, você não vai morrer por muito tempo, na verdade, não se surpreenda se você não morrer até uma idade muito avançada. Ains disse com grande entusiasmo em sua voz. O rosto do rei Andor passou de choque e alívio para alturas cada vez maiores de felicidade, mas então ele se lembrou da má notícia, e perguntou: qual é então? A má notícia? Ains se inclinou para frente em seu trono, e disse: você vai se arrepender de todas as notícias maravilhosas que acabei de lhe dar, cada momento, cada segundo, cada hora, cada dia, enquanto você viver. Cada momento será gasto na loucura induzindo sofrimento, talvez maior do que qualquer outra pessoa já sofreu em minha casa, por todos os seus crimes. Você fornecerá entretenimento incontável, você será esfolado por pergaminhos. Comido de dentro para fora, terá suas partes favoritas do corpo cortadas, e curado, consumido, ou forçado a consumi-los. Você mesmo, todas as inovações em tortura serão experimentadas primeiro em você, mas você não morrerá, nem de nada disso, nem de um único ferimento, você será curado para começar tudo de novo novamente, até a sua morte, que vamos atrasar tanto quanto pudermos, você vai implorar por misericórdia, e não receberá nenhuma, não até que seu corpo antigo murcho finalmente morra de velhice, ou eu tenha esquecido porque você está sendo punido, e nunca esquecerei o que você fez. Ains disse, levando o monarca nu a cagar no chão de terror, e gritar por misericórdia. Leve-o ao Neuronis Pankil, diga a ela para ser criativa, e levar o tempo que quiser, para fazer o que quiser, junto com o resto de seu pessoal, mas é para garantir que ele nunca pare de gritar. Ains disse, quando Andor deu um pulo no grito, quando Demiurgo, cantarolando sua alegre melodia novamente, agarrou o rei caído pelos cabelos, e começou a arrastá-lo para longe. Os olhos de Andor estavam arregalados de terror e dor enquanto ele era arrastado para longe,
O chão de pedra frio sob sua bunda, suas pernas chutavam descontroladamente, e suas mãos rasgavam desesperadamente no aperto impossivelmente forte que o segurava, suas unhas arrancavam de seus dedos, ele mal notou mesmo quando o sangue escorria por sua pele. O barulho das correntes parecia alto como um trovão mesmo sobre seus gritos, mas nada mudou além de seu nível de exaustão enquanto ele era levado cada vez mais fundo em Nazarick, até que tudo o que ele pudesse fazer era choramingar de dor quando ele foi devolvido à masmorra. Mas não exatamente a mesma sala, esta era maior, tinha mais coisas. Nenhuma dessas coisas lhe deu esperança ou conforto. Ele foi preso a uma mesa, tendo perdido o poder de lutar ainda mais, e seus olhos se ajustaram ainda mais à mudança de iluminação, e então, quando o chamado Demiurgo saiu da sala, Andor viu alguém que ele conhecia. Nigran? Nigra entusia. Ele perguntou em estado de choque. O homem era uma sombra, uma concha de seu antigo eu, seus olhos fechados, e ele pendia frouxamente em uma prateleira que havia sido inclinada para cima. Mas quando ele ouviu seu nome, seus olhos se abriram. Conde Andor? Ele disse em estado de choque. Rei Andor. Ele respondeu. Há quanto tempo estou aqui? Ele perguntou baixinho, sua voz estava rouca e quebrada, e quando Andor olhou para seu corpo, não era de admirar, cicatrizes, queimaduras, dedos faltando e outros apêndices. Andor engoliu em seco. Prarte caiu, talvez 6 meses atrás, eu acho. Andor disse suavemente. Se você veio aqui com a queda, suponho que já faz tanto tempo. Nigran começou a chorar como uma criança quebrada. Eu não sou o Barão Nigran agora. Meu nome é Verme. Eu pensei que estava aqui há anos. Que eu estava muito mais perto da morte. 6 meses. Ó pelos deuses! Quanto mais! Ele começou a soluçar, ainda mais, e então a criatura mais nojenta que Andor já tinha visto entrou. Olá, bem-vindo a Nazarick, meu nome é Neuronis Painkill, e só tenho uma pergunta. A coisa nojenta e viscosa se abaixou, e pegou um instrumento incomum. Os olhos de Andor se arregalaram quando a mão viscosa se moveu de seu peito para baixo, inclinou-se para perto, e perguntou com uma voz quase sombria. Você sabe o que são pedras nos rios? O rei Andor não conseguiu responder por meio de seus gritos, pois viu seu terror refletido nele através de seu antigo parceiro no crime, o corpo quebrado do Barão Nigran, que era como Andor era, e agora era como Andor logo seria, e a gritaria não parava.